Doutor, nós temos acompanhado aí desde a semana passada esse entrave entre plano de saúde da Unimed e o Hospital Santa Rosália. O senhor foi até citado na entrevista que foi vinculada agora há pouco, uma coletiva de imprensa convocada pela Unimed, onde o departamento jurídico diz que o senhor tomou decisões baseadas em fake news e que aquela informação daquele primeiro momento e que realmente pegou a todos de surpresa seria uma informação falsa. Qual que é o seu posicionamento diante dessas afirmações? Me preocupa esse argumento. Por outro lado, há a confissão por parte da Unimed de que não houve a ampla divulgação das suas ações. E a presidente da Unimed Três Vales, a doutora Vera, em sua fala, ela diz que está ampliando a sua rede de atendimento e ampliando a sua rede de atendimento que esses laboratórios não seriam mais credenciados. Se eu não me engano, acho que eu ouvi algo desse sentido. Contudo, só para deixar bastante claro né, para a população, para a cidade, comunicado veiculado, que onde supostamente seria do descredenciamento de 3 laboratórios e que seria uma notícia falsa, eu, Rafael, na condição de usuário da Unimed Três Vales, recebi ontem na minha casa esse comunicado. Uma mala direta da Unimed Três Vales, datada do dia 25/7, chegou ontem, dia 30, que o mesmo comunicado que embasa, que subsidia, que sustenta o procedimento instaurado pelo PROCON municipal, chegou na minha residência na condição de usuário. E que também desrespeita o que diz as normas, desrespeita o que sustenta a decisão cautelar proferida pelo PROCON, que é de não se abster de atender esses 3 laboratórios, haja vista que a gente está falando aí só de 10 pontos de coletas, um laboratório tem 3, o outro tem 6 e o outro tem 1 ou 2, então de 10 a 11, eu não me lembro aqui, pontos de coleta. Quanto aos dados que foram falados, que também não correspondem à verdade real dos fatos, quem me forneceu foram os próprios laboratórios. E amanhã, dia 1º, a gente vai ter uma audiência envolvendo tanto a Unimed quanto os laboratórios. Então, que se clareie os fatos, que se traga a verdade real dos fatos, que se demonstre através dos relatórios quem que está errado, porque estará lá a Unimed, estarão os laboratórios e a gente tentando, única e exclusivamente, resolver o problema dos usuários. Eu não me preocupo, Elvis, já me falaram, já me questionaram a respeito tanto da questão dos laboratórios quanto da questão do Santa Rosália, se eu já tinha observado que o contrato está defasado, que tem uma questão de valores aí pendentes, que ainda estão abaixo do mercado, para lá, para cá. Isso não é problema do PROCON. Quero deixar muito claro isso. Eu não quero entrar dentro da esfera do contrato, do pacto. O que o PROCON tem para decidir é que esse contrato existente, seja ele Unimed Laboratórios, Unimed Santa Rosália, ele tem que ser discutido na ação própria, de uma forma... da forma correta. O que não se pode permitir e o que o PROCON não permite é que isso afete o consumidor, que isso afete o usuário, que isso seja feito de forma desrespeitosa, não criteriosa, mais do que isso. Hoje, ilegal, porque o que se não respeita a lei, contrário à lei, é ilegal. E não se respeitou os requisitos essenciais, mínimos exigidos pela lei, para que se fizesse esse suposto descredenciamento. Doutor Rafael, quem teria desrespeitado esses quesitos? Qual órgão? Santa Rosália ou o Plano de Saúde da Unimed? No que se diz respeito ao Santa Rosália, depois a gente fala dos laboratórios, como o comunicado partiu de ambos, a Unimed fala que o Santa Rosália cancelou o contrato. O Santa Rosália diz que há uma defasagem, que houve uma discussão, que já oficiou a Unimed por diversas vezes e que não chegaram num consenso. Só que, quando o Santa Rosália lá atrás se credenciou como prestador de serviço da Unimed, se credenciou e solidariamente respondeu o que prescreve a legislação sobre plano de saúde, que é a Lei 9656. E, para se descredenciar, porque ninguém é obrigado a ficar contratado um com o outro nessa situação, mas poderia sim cancelar o contrato desde que houvesse prévia notificação, o princípio da informação fosse respeitado, a ANS tem que ser comunicada, o prazo mínimo de notificação de eventual descredenciamento ou substituição é de 30 dias, o que não aconteceu. Então, nesse momento,
Pode ser que daqui 40, 50 dias que aconteça esse rompimento, que aconteça esse descredenciamento de qualquer que seja a rede. Desde que haja a prévia informação, a informação clara da população, desde que haja a substituição da rede. Por exemplo, ontem, no decorrer do dia, eu recebi também o WhatsApp de pessoas preocupadas, e vou te falar um caso real de um senhor que está infartado num hospital aqui da cidade, que não tem a estrutura para fazer o cateterismo ou a cirurgia que seja, está esperando vaga no centro de cardiologia do Hospital Santa Rosália, e que estão preocupados, porque se essa vaga surgir depois do dia 1º, se vai aplicar ou não, se vai ser vai ser recebido na condição de usuário da Unimed ou não. Falei, não, está suspensa qualquer decisão nesse sentido, e eu já ouvi, tanto Santa Rosália quanto a Unimed, de que essa discussão ela será da porta para dentro, ou seja, o usuário Unimed hoje ele não será prejudicado por essa discussão contratual. O que será feito é uma cobrança em ação própria, é uma reunião. Sei de uma reunião ontem, sei que talvez eu acho que terá uma reunião, uma coletiva hoje para o pai do hospital. O que a gente sabe na condição de PROCON foi preferida uma decisão cautelar e amanhã, dia 1º de agosto, a gente terá 2 audiências. Unimed e Santa Rosália em um procedimento e Unimed e os laboratórios em outro procedimento instaurado. Doutor Rafael Guzmão, muito esclarecedora a sua entrevista, oportuna a sua fala, mas eu quero que fique ainda mais claro, porque essa coletiva que nós ouvimos agora há pouco, que foi convocada ontem, no início da noite, por parte da Unimed, a maioria do tempo ali, a maior parte do tempo, melhor dizendo, foi relatado que aquele informativo que circulou pelas redes sociais trata-se de um fake news, né? Mas em contrapartida, o senhor acabou de relatar aqui que, enquanto usuário, a pessoa Rafael Guzmão, o senhor teria recebido esse comunicado via Correios por parte da Unimed. Ela teria mandado entregar, assim podemos dizer, né, para os seus conveniados. Então, como analisar toda essa questão? Trata-se de um fake news ou a Unimed realmente anunciou que haveria esse rompimento? É essa parte aí que a gente não conseguiu compreender até o momento. Existem 2 comunicados circulando. Um que fala do rompimento com Santa Rosália. Por parte do Santa Rosália com a Unimed. Aquele que circulou nas redes sociais. Nas redes sociais. Sim. Existe também. E aí, assim, por que na concepção do PROCON podem ter se equivocado da forma de circulação e aí sim, talvez para ele seja uma notícia falsa porque não foi veiculada de forma oficial, foi veiculada em rede social. Até porque o PROCON até agora não foi notificado de nada do que está acontecendo. O órgão público é o órgão oficial do município que trabalha na promoção e defesa do consumidor e de ninguém, por nenhuma das partes, a gente foi oficialmente comunicado. O PROCON, tomando ciência dos fatos, o PROCON buscou investigar e promover a defesa do cidadão. Mas a Unimed não enviou nenhuma carta, nenhum ofício, nenhum bilhete, nenhum rascunho tentando esclarecer a situação para o órgão oficial do município. Pode ser que amanhã, na audiência de conciliação, que assim o faça, e está no prazo, não tem nada de forma extemporânea, de forma intempestiva ainda não. Quanto ao o comunicado da Unimed referente aos laboratórios, eu recebi. Quanto ao da Unimed e referente ao Santa Rosália, circulou sim em mídia social, mas o que sustenta a veracidade disso é que logo em seguida veio também uma carta assinada pelo interventor do Santa Rosália, explicando o motivo pelo qual estaria sim em discussão essa questão com o Unimed. E surpreso com aquele primeiro anúncio, né? Surpreso. Foi assim, o que eu notei no posicionamento do Hospital Santa Rosália. E até onde eu sei, não houve por parte do Hospital Santa Rosália nenhuma negativa da autoria. Então, eles confirmam, pelo menos até então, que foi emitido sim esse comunicado com base nesse primeiro comunicado emitido pela Unimed. Quanto à notícia falsa, quanto à notícia que não corresponde à verdade dos fatos, o PROCON Municipal está muito tranquilo. Amanhã, dia 1º, será esclarecido, então. A gente terá audiência de conciliação, oportunidade, então, que poderão trazer a baila, poderão trazer a público nos autos. São 2 processos administrativos. A resposta tanto do caso Santa Rosália, tanto do caso Doutor Rafael,